pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. E o episódio de hoje eu quero muito, gente, falar sobre lazer, assim. Eu vejo que isso é um tópico que volta e meia aparece nas sessões com os meus pacientes e eu achei que valia um episódio aqui pra gente pensar um pouco nas formas que a gente descansa, que a gente relaxa. Porque eu vejo muitas vezes, assim, muitos adultos, assim, com uma rotina de trabalhar, fazer exercício, ter que dar conta da casa, ter que dar atenção pra algum parceiro, uma parceira ou pra alguém que mora junto, enfim, é sempre muitos pratinhos, né, pra gente equilibrar. E muitas vezes no meio da correria da rotina, né, a gente vai acabando sendo muito engolido por obrigações. Eu entendo, né, que não dá pra gente simplesmente se demitir e viver da nossa arte na praia, né, gente? Mas é importante a gente ter uma rotina um pouco equilibrada dentro do que a gente consegue, né? Porque eu vejo também muitos pacientes que acabam focando muito a rotina, né, no trabalho e no exercício físico, só que o exercício físico acaba não entrando numa atividade de lazer. Tem gente que ama alguns esportes ou ama fazer, sei lá, musculação, academia, enfim, ama estar se exercitando, e tem gente que não. Então eu acho que esse episódio é um pouco pra gente abrir um pouquinho o leque, né, pra gente pensar um pouco sobre o que a gente tá fazendo no nosso momento de lazer e de descanso, porque eu posso dizer por mim mesma, né, gente, durante muito tempo eu via muito o descanso no lugar de dormir bem, ou qualquer coisa, eu dou uma dormidinha de tarde, sabe, aquela dormida após almoço, nossa, eu amo aquilo ali. Só que atualmente eu tenho revisitado muito, né, porque nem sempre nada dá pra gente dormir em qualquer lugar, né. Então quais são as outras atividades que elas me reenergizam, que elas me trazem vitalidade pro meu dia? E aí eu tava lendo um livro que eu vou usar aqui como referência pra fazer esse episódio, porque eu tirei sugestões de lá, mas fiquem livres pra vocês adicionarem mais sugestões de atividades de lazer e de descanso nos comentários, se não acabar surgindo aqui na lista. E o livro, ele se chama O que te torna mais forte. Aí tem um subtítulo que é Como prosperar diante das mudanças e incertezas usando a terapia de aceitação e compromisso. A terapia de aceitação e compromisso é uma das abordagens que eu tenho e atuo como psicóloga. E esse livro, assim, eu gostei quando eu li. Já faz um tempo que eu li, porque eu lembro que eu tirei print de uma área do livro e mandei pra uma paciente. Por isso que eu tenho isso salvo pra estar fazendo esse episódio. Se vocês se interessarem em comprar o livro, em ler o livro, eu vou deixar ele aqui na descrição do episódio, que vai ter um linkzinho lá pra vocês comprarem e entrarem na minha página lá da Amazon, que eu tenho todos os livros aqui que eu já indiquei lá. E esse vai estar por lá também. Então, gente, sem mais delongas aqui, eu quis trazer aqui várias atividades pra gente se inspirar, porque eu acho que quando a gente tá cansado, a gente tá de saco cheio, a gente só quer relaxar, é muito difícil a gente ser inovador, a gente pensar fora da caixa. Porque o nosso cérebro tá cansado, o nosso cérebro quer o que é automático, o que já está dado. Porque o nosso cérebro, quanto menos energia ele consumir, melhor. Ele vai te amar se você facilitar as coisas pra ele. Não é à toa que, atualmente, AI, ChatGPT, sei lá o que você usa, tem muita gente delegando raciocínio para essas AIs, porque o cérebro gosta do que é confortável, não necessariamente o que é saudável, né? E aí, eu sempre gosto de pensar que pra gente não ter que ficar pensando e inovando, tipo, cheguei do trabalho, tô com tempo livre antes de dormir, o que eu posso fazer, né, pra relaxar? Só que eu tô cansado, então, tipo, eu nem sei que atividade eu quero fazer, mas eu também não quero ficar na frente da TV e eu não quero acabar no celular rolando feed, né? Então, eu gosto de pensar que a gente vai ter anotado aqui, eu vou deixar esse dever de casa pra vocês, como um cardápio. Tipo, em algum lugar você vai ter listado as coisas que você gosta de fazer. Gente, isso é muito mais fácil. E você vai fazer essa atividade, né, essa lista, quando você tiver com energia, com saco pra pensar e listar as atividades que você gosta de fazer. Se você é uma pessoa que acaba se perdendo, tá, e aí, no meu tempo livre, o que eu vou fazer, né, pra relaxar? E eu ainda quero deixar um desafio ainda maior. No livro, ele faz uma separação entre atividades de acalanto, né, que são atividades para você acalmar e relaxar, e tem atividades que são mais divertidas, desafiadoras, que elas te estimulam mais, que são atividades de mais energia, assim. Então, você ainda pode botar no seu menu, é como se tivesse o prato principal e a sobremesa, não falando que um é pior que o outro ou um é menor que o outro, né, mas como se tivesse áreas no seu cardápio de atividades de lazer, que um vai ser atividade pra te acalmar e outras atividades pra quando você estiver com energia, querendo fazer coisas. Mas eu acho legal deixar essas coisas escritas, porque num dia que a gente tiver, sei lá, de bobeira, sem nada pra fazer, ou estiver cansado, a gente só entra nessa listinha. Pode ser física, pode ser no celular, pode ser no bloco de notas. O que é que eu gosto de fazer? Quais são os hobbies que eu tenho aqui disponíveis pra eu escolher pra eu fazer o que é que eu mais tô afim? E aí eu vou trazer aqui algumas sugestões de acalanto, né? Algumas sugestões de energia mais baixa que o livro deu, que eu achei interessante. Uma delas é meditação, né? Você respirar, focar em você, pra você reenergizar, algumas vezes diminuir o estresse. Então, pode ser algumas vezes uma meditação ou uma técnica de respiração. Tem o lado de dormir bastante, apesar de eu ter falado que dormir não é a única forma de descansar. Dormir também é uma forma de descansar, né? Ele também traz de comer algo saudável. Se você tá num dia corrido, né? Mas você tá cansado, tá sentindo que tá precisando descansar. Se você puder fazer uma pausa, mesmo que pequena no almoço, ou uma caminhada, que aí é uma atividade de mais baixa intensidade, mas é uma atividade que te faz algumas vezes sair de casa, e já faz você movimentar o corpo.
Também você passar algum tempo com algum animal de estimação, né? Algum pet aí que você goste. Tem como você escutar música, você pode escutar música que é algo mais quietinho, né? Que você, muitas vezes, querendo estar mais calmo, você pode só ficar deitadinho, sentadinho, ouvindo. Também se conectar com os seus amigos. É você ir conversar com um amigo, com uma amiga, entrar em contato com alguém, ou sair só pra conversar, sabe? Que você senta ali no lugar e fica só trocando ideia. Também ele sugere contato com a natureza. Tem pesquisas sobre saúde mental que falam que esse contato mais assíduo com a natureza faz bem para a saúde mental. Também ele deu a sugestão de desligar os aparelhos eletrônicos. Para você é difícil, né? Não acabar caindo na armadilha, né? De usar rede social e tudo mais. É um momento que você realmente está precisando descansar. É desligar, assim. Se você não tiver nenhuma urgência nem nada, vamos então deixar mais difícil, né? O seu acesso. Ele também sugere que se você fosse exercitar, ele deu a sugestão da caminhada, mas ele também deu de algo relaxante como o yoga ou pilates, alguma coisa que não vai requerer muito do seu corpo, né? Eu adoro uma aula de alongamento, gente. Então fica a sugestão. Então também é você também não só comer alguma coisa saudável, mas você desfrutar uma refeição, você mesmo comer alguma coisa que você gosta, gostosa, sentir o gosto, comer com calma. Também dá sugestão da leitura, ou também a do artesanato, que eu achei interessante, pode ser tricô, costura, essas coisas que a gente acaba usando, né, mais à mão. E também tem outras atividades artísticas que ele sugere também aqui no livro, como pintura, desenho. Então vocês estão vendo que são coisas que você vai fazer mais quietinho, ou tal, algumas vezes você vai fazer sozinho. Então esse aqui no seu cardápio de opções, no seu menu de opções de atividades que te acalmam, que você gosta, fica aqui algumas sugestões para quando você estiver com baixa energia. Aí agora eu quero deixar algumas opções pra quando tiver com alta energia, assim. Acordei, tô inspirado, tô querendo fazer alguma coisa, ou sei lá, tô estressado, mas tô com energia, tô querendo dissipar essa energia em algo. Então, as sugestões aqui colocadas é você aprender algo novo. Gente, pode ser uma língua, não sei, pode ser um esporte. Aprender algo novo, porque isso vai acabar estimulando a mente e também vai fazer você focar naquilo ali e vai, por exemplo, te tirar do estresse. Se você for se exercitar, tem que ser algo mais desafiador, talvez alguma coisa mais aeróbica, alguma coisa que vai te cansar mais, né? Não precisa ser aquela atividade de baixa energia que a gente falou antes, né? Pode ser até você estar num esporte, né? Que o esporte, algumas vezes, pode você estar solo, pode ter uma questão de competitividade também que faz você ser desafiado ali. Pode ser até divertido, né? Muitas vezes. Outra sugestão que também dá é tocar um instrumento musical, se você tem alguma prática, algum hobby relacionado a algum instrumento. Tem um aqui que eu achei interessante, que é participe de uma aventura. Então, assim, gente, abra-se, diga sim para novas experiências. Eu tô interpretando que essa sugestão se aplica dessa forma. Então, você pode assumir um novo projeto, alguma coisa que você está engavetado, alguma coisa que você gostaria de fazer. Você pode fazer no seu tempo livre, não precisa ser uma obrigação, mas algo que você queria fazer, você pode começar a dar uma fuçada e começar a fazer. Você pode escrever uma história, você pode usar esse tempo para escrever sobre você, sobre coisas que você pensa. Ou, de novo, né, cair em projetos, né, se tem alguma coisa específica que você queria escrever. Também dá pra fazer uma trilha, que eu acho que entra a questão da natureza com fazer o exercício, né? Alguma coisa que também vai requerer um pouco mais de você. Depende, tem trilhas e trilhas, né? Mas nesse aspecto vai ser algo que vai requerer mais de você e você ainda vai estar em contato com a natureza. Tem quebra-cabeça, que acaba que não é algo que eu faço muito, mas muitos amigos meus fazem e eu acho super interessante, que, né, você precisa pensar um pouco mais pra fazer. E também tem você ser voluntário numa comunidade, que eu acho que também é uma função mais ativa, que requer mais energia e que ocupa o seu tempo e muitas vezes vai estar conectado com algo que você concorda muito, que você quer contribuir aí com o mundo. E dando essas opções, gente, vocês conseguem ver, assim, o quanto é diferente as atividades. Todas essas atividades, elas, de alguma forma, servem pra você relaxar, pra você ter seu momento de lazer, mas não necessariamente elas têm o mesmo objetivo, né? Porque muitas vezes quando a gente quer relaxar e a gente quer descansar, podem ser de forma diferente. Algumas vezes o que a gente tá precisando é uma agitação pra gente se conectar e descansar. E algumas vezes a gente tá precisando só ficar mais tranquilo pra gente se reenergizar. Então a gente também entender qual é a nossa necessidade de descanso para aí a gente escolher qual atividade faz mais sentido pra gente. Então vocês podem anotar aí o que fez sentido. Se vocês acharam que tá faltando alguma coisa, anotem também. Isso aqui foi só algumas sugestões. Também deixem nos comentários para as pessoas também ficarem sabendo de mais outras sugestões. E eu vou deixar aqui como material complementar a esse episódio, eu vou mandar lá no nosso canal e na nossa comunidade, que é o Clube dos Reflexivos, tudo pelo WhatsApp, que se chama O Diário das Atividades Positivas, né? Que eu vi essa tabela pra preencher e eu achei muito legal. Porque lá você anota o dia, né? Você anota a atividade que você fez e depois você pensa assim sobre ela, né? Como você tava antes de fazer a atividade, então alguns dias você pode colocar cansado, borocochô, sem energia. E aí depois como você se sentiu depois da atividade. Até pra gente também começar a analisar se você tá escolhendo as atividades que realmente te revigoram, né? Porque eu posso dizer por mim, gente, tem vezes que eu, algumas vezes, quero fazer tipo um sudoku e super me energiza. E tem vezes que eu vou fazer e, na verdade, eu tô tão cansada que aquilo ali me estressa.
porque eu tenho que pensar muito. Então, é a gente entender se a gente tá sabendo escolher bem quais são as nossas atividades de lazer. E também vou deixar aqui na descrição do episódio, né, a recomendação de um podcast que eu gosto muito, que se chama Pra Dar Nome às Coisas, que tem um episódio que, para quando você precisar se reencontrar, eu acho que eu me inspirei pra fazer ele, bate um pouco aqui com a mensagem que eu também quero passar com o podcast, então fica um episódio complementar pra vocês também. E pessoal, agora nós vamos pra parte final aqui do podcast, que é o Momento Offline, que é um quadro aqui que a gente se incentiva a viver mais fora das telas, viver mais longe do celular. E o que eu quero compartilhar com vocês é uma viagem que eu fiz, que foi realmente offline, porque eu praticamente não tinha sinal de celular. Até porque meu celular já tá meio antigo, então pra economizar bateria eu colocava ele no modo avião a maior parte do tempo, então eu só tinha realmente Wi-Fi quando eu chegava no hotel. E eu fui pro Jalapão. Eu nunca tinha conhecido Tocantins. Eu tenho até uma certa curiosidade. Se alguém aqui que tá ouvindo a gente no Brasil é de Tocantins, dá um alô aí nos comentários, porque eu fiquei super curiosa. E quero elogiar muito o estado de vocês. Foi a primeira vez que eu visitei. Pra eu ir pro Jalapão, eu fiquei um dia em Palmas, aí fiz 5 dias de Jalapão e depois fiquei mais um tempinho em Palmas pra pegar. Foi só pra esse tempinho que você chega de avião até a equipe de turismo te pegar. E, gente, Palmas, assim, o pôr do sol que eu vi na praia de Rio, né, de Lago. Gente, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu amei, eu achei lindo demais. E, gente, o Jalapão também gostei muito. Eu não sou a maior pessoa de trilha e tudo mais, então eu achei que foi um esquema maravilhoso, porque a maior parte do tempo a gente tá ali no carro, e aí as trilhas não são tão difíceis. Eu gostei muito, tirando que, assim, aquela experiência do fervedouro, sabe aquela, meio que, tipo, aquele lugar que você vê todo meio uma lagoinha, assim, verde, que você entra. Eu sempre vi essas imagens, assim, no Jalapão, e fiquei muito curiosa pra ir. É uma experiência, assim, muito diferente, né, porque a água fica te empurrando pra cima, e ao mesmo tempo eu também achei muito gostoso de estar ali na água. Ah, é outro elogio à experiência que eu tive no Tocantins, que é, as águas não são tão frias. Tem cachoeiras que foram frias, mas, assim, num geral, gente, eu detesto água fria. Eu sei que eu moro aqui no Rio de Janeiro, o mar é frio, portanto que algumas vezes aparecem uns pinguins aqui, porque vem corrente da Antártida, e eu adorei, assim, a temperatura, super deu pra entrar, então, assim, altos elogios à experiência do Jalapão de Tocantins, gente, eu amei, fica a minha recomendação. E pessoal, se você chegou aqui até o final do episódio, eu vou pedir pra você classificar esse podcast aqui com 5 estrelinhas, porque ajuda demais, assim, pra gente crescer, pro Spotify entender que a gente é importante. Vocês seguirem o podcast, que isso também faz muita diferença, e ativa o sininho pra vocês não perderem novos episódios também. E eu vou deixar um convite aqui pra vocês compartilharem esse episódio com alguém que fizer sentido aí pra vocês, com alguém que esteja precisando ouvir o que a gente conversou aqui hoje. E se vocês estiverem interessados em fazer terapia, o link pra vocês falarem comigo, que vai pro meu WhatsApp, vai estar aqui na descrição do episódio. Se eu não puder atendê-los, eu vou passar para alguém aqui da minha equipe. E também fica o convite aí para vocês participarem do nosso canal, onde eu envio os episódios novos. Alguns dias eu pergunto coisas para vocês por lá para produzir o podcast. E se você quiser trocar com outros reflexivos, você também pode entrar na nossa comunidade no WhatsApp, que é o Clube dos Reflexivos. Não deixe de me seguir nas redes sociais e não deixe de seguir o Mente Reflexiva também nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do episódio. E se você chegou até o final e se identificou com alguma coisa que eu falei ou gostou do podcast, ou quer me mostrar aqui que você é um reflexivo, eu vou pedir pra vocês comentarem um emoji de pôr do sol, gente, em homenagem a um dos pôr do sol mais lindos que eu já vi, que foi em Tocantins. Então, deixa aí um emoji de pôr do sol. E é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo episódio.